Perfeito, meus irmãos. Nós vamos iniciar esta oração levantando um clamor, né? Creio que vocês viram no grupo, né? Uma mensagem que o nosso pastor Maurício deixou, né? E eu também deixei 2 áudios bem curtinhos. Vamos levantar um clamor pela saúde da pastora Regina. Creio que todos vocês conhecem, eu ainda não a conheço. Eu conversei hoje com o pastor Maurício e a razão da ausência dele desta noite é que ele estará ali visitando esta pastora, né, que está enferma. Então vamos orar para ela, que Deus use o pastor Maurício, sua esposa irmã Cátia, pela Ibra, né, que passou mal, e também pela nossa irmã Sara. A irmã Sara está surpresa, Deus está operando. Vamos orar pela saúde da nossa irmã Sara, para que a boa mão do Senhor esteja trabalhando. Quantos aqui necessitam também de oração? Alguém tem alguma necessidade? Todos nós, né? Precisamos da boa mão de Deus em oração. Então vamos levantar esse clamor, tá? Em favor do pastor Maurício, essa visita com a pastora Cátia, em favor da Ibra, que passou mal, e da nossa irmã Sara, para que Deus possa também estar restituindo a sua saúde. Fez um grande esforço para estar aqui. Deus recompensa a nossa irmã, né, e seu esposo. Vocês são guerreiros. E guerreiro não para no meio do caminho, né? Ao contrário, avança. Vamos então falar com Deus, apresentando então todas estas necessidades. Senhor Deus e Pai, queremos te apresentar estas necessidades diante da tua santa presença. Pastor Maurício, pastora Cátia, nesta visita, junto da pastora Regina. Ó Espírito de Deus, vai ali na frente, vai trabalhando, vai abrindo caminho. Usa os teus filhos nesta visita de uma forma maravilhosa, gloriosa. Como diz o Salmo 107, verso 20, vi uma palavra para abençoar tua serva pastora Regina. Traz, se é da tua vontade, a recuperação, a cura completa. O Senhor pode, o Senhor tem o poder para assim fazê-lo. Mas que nesta visita a tua presença seja real, poderosa, sobrenatural e viva, através da vida do pastor Maurício e da pastora Cátia, em nome de Jesus Cristo. Também te pedimos pela Ibra, que tu possas entrar com providência na sua saúde, recuperá-la plena e poderosamente em nome de Jesus. Também entra também na vida da tua serva Sara, veio com esforço para não perder esta aula. Senhor, guarda a tua filha, restaura a sua saúde. Repreendemos todo o mal sobre o corpo e o organismo da tua filha em nome de Jesus. Também recebe todas as necessidades que aqui estão sendo apresentadas diante de ti. Somos carentes, necessitados da tua ação, ó Deus. Não abrimos mão da tua graça, da tua misericórdia e do teu sobrenatural, entrando em todas as nossas necessidades. Esta aula está nas tuas mãos. Nossa vida está nas tuas mãos. A minha vida está aos teus cuidados. Por isso, dá-nos a graça necessária para ministrar a tua palavra nesta noite, a nós para transmiti-la, e aos teus servos para assim recebê-la. Muito obrigado. É a oração que te fazemos agradecidos no maravilhoso e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tome o seu assento. Alguns rápidos anúncios. Não sou muito de dar anúncios no início da aula, né? Mas hoje eu me vejo um pouquinho obrigado a fazê-lo. Hoje é a penúltima aula da matéria de síntese do Novo Testamento. Confere. Alô? Hoje é a penúltima aula da matéria síntese do Novo Testamento. Repito, confere? Confere. Maravilha. Então, a próxima vai ser a última, com prova. Dia 1 de junho, né, que vai ser de hoje a 2 semanas, vai ser o início da nova matéria Geografia Bíblica, que vai dominar praticamente todo o mês de junho. Mas preste bastante atenção. Hoje eu tive uma rápida conversa por telefone de algo que Deus já tinha falado ao meu coração e já tinha falado também ao coração do pastor Maurício e me permito mencionar do pastor Jurandir. Creio que vocês já estão infelizmente cientes, né, de uma lei bem estranha que vai começar a vigorar no dia 1º de julho aqui na Flórida. Quem já está ciente disso? Uma lei bem estranha, está perturbando a todos por igual, né? Sobretudo nós, ou alguns de nós que aqui estamos, que ainda infelizmente não temos a nossa documentação. Eu me incluo, né? Embora estou aqui com a minha família há 23 anos, mas por A e por B razões não temos ainda a nossa documentação. Então, trocando ideias com Deus e com o pastor Maurício, nós tomamos uma decisão para proteção, né, e precaução de todos nós.
Anote aí então, a partir da matéria do mês de julho, até as coisas se acalmarem, nós entraremos todos no formato online. Repito, a partir de julho, se você olhar no calendário, a matéria do mês de julho será a matéria número 6, soteriologia, a doutrina da salvação. Confere? Se você tem aí o seu gráfico, né, o seu calendário, é só ir lá no seu calendário que você vai descobrir, porque o dia 6 de julho, por ser próximo ao feriado de 4 de julho, então já havíamos programado que não vai haver aulas. Então, no dia 13 estaria programado começar a primeira aula, né, da matéria de soteriologia. Então, esta matéria de soteriologia, ela vai estar todinha no formato online. Ou seja, nós teremos então presencialmente o que resta do mês de maio e o mês de julho. O mês de julho, entendem? Para proteção e precaução, nenhum de nós estaremos aqui, né, no presencial, né, até que a situação tenha uma definição. Eu quero acreditar que não vai demorar muito tempo, porque essa lei é bastante injusta e tem a tendência de quebrar a economia da flora. Estamos de acordo com isso? Amém. Ela é injusta e a tendência é quebrar a economia da flora. Mas vocês fiquem tranquilos, né? Nenhuma das nossas atividades vão ser detidas, vão ser freadas. Não pode, em uma situação dessa, parar nem a vida da igreja, nem a vida da escola teológica. Então nós vamos nos adaptar no formato online, né? No transcurso dos dias que ainda temos pela frente, eu vou orientar vocês, não é bicho de 7 cabeças. Quantos de vocês já usaram o aplicativo Zoom Vídeo? Zoom. Quem nunca usou? Aqui, por favor, quem nunca usou? Irmão Caetano, irmão Marcos. Muito simples. Aqui nós temos professores de Zoom Vídeo. Então, eu me disponibilizo, né, a ajudar o irmão Marcos, o irmão Caetano. Vocês têm computadores? Vocês têm computadores? Tem, então, tranquilo. Quem tem computador, conexão de internet, hein? Oh, que bom saber que Rodrigo é um polímata, né? Eu estou conhecendo aos pouquinhos, né? Filho do pastor Marcelino, então não poderia ser diferente, né? Era Leonardo da Vinci, tinha 9 profissões, então o Rodrigo, além de tantas habilidades, né? Negociante, comerciante, enfim, ele também é professor do Zoom. Mas não fala nada ainda. A presença do Rodrigo já fala tudo, gente. Então, qualquer coisa, irmãos, que alguns dos irmãos, né, irmão Marcos, irmão Caetano, tenham dificuldade, está ali o Rodrigo, eu também estaria na disposição de ajudar. É uma questão de adaptação, né? Eu creio que nos princípios, nas primeiras semanas, já ficou um pouco estranho, né, acostumado no presencial, mas quando estou entendendo, irmãos, que precisamos fazer isso para proteção, né, e prevenção. Quando estou entendendo? Amém. Estamos em acordo nessa parte? Vamos evitar o máximo possível de riscos, né? Eu sei que vocês vão ter que continuar a vida de vocês, saindo, trabalhando, mas vamos evitar nos expor, inclusive eu, né, viajando nos trens da Amtrak, ônibus da Glen Hall, também está correndo riscos. Então, vamos reduzir, na medida do possível, o máximo possível, sem atrapalhar o bom andamento das nossas aulas. Mas eu quero acreditar que isso não vai durar, posso estar sendo pessimista, mais de 2 meses. Como muito 2 meses. Sim, Rodrigo? Vai ser dia 13 de julho? Sim, é o que está aqui no nosso calendário. Né? Então, a primeira aula da matéria de julho se daria no dia 13. Então, no dia 13, já estaremos caindo no formato online. Até segunda ordem, ou seja, a gente vai estar acompanhando de perto todo o processo da situação e as coisas mudando. Claro, aí avisamos com antecedência e voltaríamos no formato presencial. O pastor Maurício sugeriu que no dia da prova, que aqui está marcado para dia 10 de agosto, se você quiser já anotar, aí sim você já se organizaria para fazer a prova presencial, todos nós vindo para cá. Aí nós faríamos excepcionalmente aqui presencialmente. Quantos estão me entendendo, gente? Amém. Estamos fechados de acordo com essa parte? Dá para fazer a prova pelo Zoom também? Dá, mas é um pouquinho, é o que eu faço com o grupo do online. Eu tenho um grupo grande de mais de 60 alunos no online, mas até hoje é um pequeno quebra-cabeças, né? Ou seja, o aluno faz numa folha de papel, né, que no caso a gente coloca na tela, aí o aluno tem que colocar numa folha de papel as respostas, fotografa as respostas e me manda para o meu WhatsApp, né, do privado. Poderíamos até fazer dessa forma, né? Mas vamos ver
o que fica melhor. Se dá para virmos todos no dia da prova que viríamos, se não, teremos que usar esse recurso que eu costumo usar no online. Tá bom, meus irmãos? Se está tudo entendido, vamos então passar para a nossa aula, sem perda de tempo, página de número 26. Página de número 26. Qualquer dúvida que os alunos tenham nessa área, é só me perguntar a mim, pastor Maurício, pastor Jurandir, que nós estamos sintonizados na mesma página e vamos batalhar juntos, e esse momento de medo, de terror, de apreensão vai passar, se Deus quiser, porque Deus sempre defendeu o seu povo em momentos de crise. Nós queremos nisso? Amém. Sempre Deus defendeu o seu povo nos momentos de crise, né? Então não vai ser diferente, né? Isso é uma chuva passageira, né? Para trazer um pouco de despertamento, se eu assim posso dizer, a buscarmos mais a presença do Senhor. Vamos lá. Página 26. Nós estamos falando, né, de Atos dos Apóstolos, e entramos falando sobre a pessoa do apóstolo Paulo. Seu nome, local de nascimento, religião, estudos e Saulo, o perseguidor. Vamos falar um pouco da sua conversão. Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, um momento que um inimigo declarado de Cristo transformou-se em apóstolo seu. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Por outro lado, Paulo viu o Cristo ressurreto e ouviu suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base de sua afirmação sobre a legalidade de seu apostolado está fundamentada nessa experiência, de acordo com 1ª Carta aos Coríntios 9:1, 15:8-15 e Gálatas 1:15-17. Considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus, além de ter perseguido os seus seguidores, a necessidade e importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Então entendemos, né, que a conversão de Saulo, Paulo de Tarso, criou um pacto de proporções gigantescas na vida deste homem e, consequentemente, deu um giro, se assim podemos dizer, no processo da expansão do Evangelho. Lembremos-nos que os discípulos de Jesus, após a sua ascensão, ou seja, o seu retorno aos céus, eles assumem o título de apóstolos, né, que é da palavra grega. Alguém se lembra o significado da palavra apóstolo do grego? Nós já falamos alguma coisa. Vamos ver se vocês conseguem se lembrar. Significado da palavra apóstolo. É uma palavra grega, né? Apóstolos. Mas e o significado? Alguém se lembra? Se não me engano, eu já falei. Eu acho que não, mas fala de... Rodrigo acha que não, mas eu acho que sim. Ninguém consegue. Não. Mensageiro seria Gabriel do hebraico. Ninguém consegue se lembrar? Anota aí. Enviado. Enviado. Porque a palavra apóstolo vem do grego apóstolos. Porque no grego soa como plural, mas não é no singular. Porque o grego é interessante, né? Apóstolos seria o singular, apostoloi seria no plural. Então a palavra grega é apóstolos, que quer dizer enviado. Os discípulos de Jesus então se tornam enviados, se tornam apóstolos. Aí entra Paulo como sendo um apóstolo ou discípulo de Jesus que não havia tido um encontro pessoal, mas teve uma revelação pessoal do Senhor Jesus Cristo. Historicamente falando, o último apóstolo dentro das Escrituras, das páginas das Escrituras, foi João o Evangelista, né? O autor do livro do Apocalipse e das 3 epístolas que levam o seu nome. Aí você crê que já falei alguma coisa sobre isso. E os apóstolos de hoje? É como eu já disse, eu repito, respeito a alguém que tenha o título apóstolo, mas biblicamente eu tenho dificuldade de reconhecer. Por quê? Não é que eu quero entrar em polêmica, vamos à Bíblia. Quais são os requisitos bíblicos para um apóstolo? Alguém já leu isso em algum lugar?
Que a Bíblia nos traz requisitos bíblicos para você reconhecer. Que conviveu com Jesus? Isso, que tenha sido chamado e convivido diretamente com Jesus, né? Chamado e convivido. Paulo é uma exceção de todos os apóstolos, né? Porque ele não conviveu com Jesus, confere? Mas ele foi chamado diretamente por Jesus. Segundo requisito para um apóstolo bíblico, alguém se lembra? Ser designado para uma tarefa diretamente por Cristo. Mas aí entra o chamado. Mas tem uma segunda característica que pega no lombo, se eu posso usar essa expressão, de muito apóstolo dos dias de hoje. Milagre não é a questão da ressurreição, não é? O ministério tem que ser marcado por milagres, prodígios e maravilhas. Hoje, não só ressurreição. não só ressurreição, mas milagre. Hoje está difícil. Você vê um apóstolo, eu falo com muito respeito. Qual é o apóstolo que hoje eu e você conhecemos? Que aonde ele vai e volta é marcado por uma vida de sinais, prodígios e milagres e maravilhas. Está um pouco difícil, concorda comigo? Está bastante difícil. Não estou dizendo que não exista, mas está bastante difícil. Que era comum para os apóstolos daquela época, né? O que eles faziam, se moviam no nome de Jesus, era marcado por sinais, prodígios e maravilhas. E um terceiro requisito para um apóstolo bíblico, alguém se lembra? Que tenha sido chamado para abrir uma frente evangelística pioneira. E hoje os apóstolos modernos, e falo isso com muito profundo respeito, a maioria nunca vai num lugar que nunca o evangelho houvesse sido pregado, e ali jamais eles abriram uma frente pioneira evangelística ou missionária. Então, se nós olharmos por esses três requisitos bíblicos, a maioria, 97% dos apóstolos modernos não se encaixam com os parâmetros do que é ser um apóstolo bíblico. Repito uma vez mais, respeito, eu não combato, respeito mesmo, né? A pessoa, isso aqui é o apóstolo fulano, estou quieto, amém, glória a Deus. Agora, se perguntar a mim, vai ter um problema. Como me perguntaram esses dias, né? Um apóstolo, não vou dizer não, muito conhecido na América, brasileiro. Pastor, qual é o seu ponto de vista sobre os apóstolos? A Bíblia dá apoio? Eu não tinha que fazer essa pergunta. Eu conheci esse apóstolo já há 13 anos. Nossa amizade acabou no ano passado, porque eu tive que responder essa pergunta. Então, vocês estão achando? Eu chorei de tristeza. Homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. A gente, toda semana na área de Boston, tomávamos café junto. Todo sábado era religioso. E minha esposa, calma, essa amizade vai acabar logo. Como assim? Está agora? Não vai acabar. Um dia que ele perguntar a você qual é a visão tua ou bíblica do que é apóstolo, acabou. Mas, a menos que ele seja imaturo. Vai por mim. Não é que seja tua esposa faladeira, mas vai acontecer. E aconteceu. Mas nesse caso ele entende de forma errada? Essa é a questão. Porque ele foi ensinado de uma maneira que a Bíblia não encaixou dentro dele. Hoje não virou um caso de status. Aí está. Essa é a questão. Hoje na verdade, e eu falo com profundo respeito, entendeu? Não quero ser nada polêmico, se tornou um caso de status. A mim me propuseram uma igreja hispana 8 anos atrás. Pastor, nós te conhecemos, uma igreja hispana. Eu ia muito em Rhode Island. Quase a cada 2 meses estava lá, sendo convidado, ministrava. Deram na cabeça de me chamar para ser apóstolo. Nós queremos consagrar o senhor apóstolo bom. Como é que é? Não, nós queremos consagrar o senhor apóstolo bom e dar a sua legalização. Eu comecei a rir. Tive um ataque de riso. A pessoa está rindo, nervoso. Quando eu estou nervoso, eu começo a rir desesperadamente. E aí, só aceita a proposta? Jamais. E a cabeça entra no lugar. Onde está a sua cabeça? Nas escrituras sagradas. Como é que só prova? Aí eu provei na Bíblia. Ficaram caladinhos e frustrados. Mas queriam me consagrar apóstolo. Não preciso disso. Eu já acho o nome pastor grande demais. Para minha insignificância. Meu melhor nome é servo. Me chamou de servo. Estou feliz da vida. Não preciso mais do que isso. Mas estou deixando claro, irmãos, que hoje se gera muita polêmica desnecessária. Somos servos, nós somos chamados para servir. Parece que, como falou o irmão Rodrigo, muitos têm a necessidade de serem reconhecidos. Apóstolo, bispo, patriarca, semideus, querubim. Tem uma denominação no Brasil que está para consagrar agora uma leva de querubins. Vocês não estão acreditando? Fique tranquilo. Quando for o dia da consagração, eu vou mandar um vídeo para vocês pelo YouTube. Já tem matriarca e patriarca. E agora eu vou consagrar uma leva de querubins e 2 semideuses. Que isso, pastor? Isso é brincadeira, é fake news.
Fake news, fique tranquilo. Eu vou fazer questão de postá-lo no grupo. Consagração de uma leva de querubins e de 2 semideuses. E aí? Nós estamos vivendo dias absurdos, onde o status vale mais do que o chamado da parte de Deus. Ou seja, que Deus tenha de nós misericórdia, que sejamos mais do que nunca servos. William? Eu vi a expressão apóstolo monarca e apóstolo... Tem apóstolo monarca, apóstolo patriarca, tem matriarca querubim. William? Que muda de um para o outro. William? Eu ainda tenho dificuldade de engolir isso. Não, eu tenho muita dificuldade não de engolir, de assimilar. Parece que é outra língua, outro idioma, outro dialeto. Eu procuro na Bíblia, eu me quebro na Bíblia. Senhor, me mostra, me revela, que negócio é esse? Por que tanta coisa, tanto floreamento, tanto status, né, como falou o irmão Rodrigo? Por quê? Não precisamos disso. Precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do sangue de Jesus que nos garantiu acesso à presença do Pai. Precisamos do Espírito Santo. O que eu preciso mais do que isso? Ser reconhecido por títulos? Dá um tempo, meu Deus. São pessoas que têm problema de identidade e de autoestima. É a conclusão que humildemente eu chego. Uma pessoa que tem problema de autoestima e de identidade, ela quer provar alguém que é alguma coisa. E agora? Mas que Deus nos ajude, que assim não foi Paulo, né? Paulo, muito pelo contrário, sendo fariseu, depois que ele teve um encontro com Jesus, ele foi, descendo. Mas vamos lá. Paulo, um missionário. Após sua conversão, Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois passou um tempo na Arábia, cerca de 3 anos, no deserto da Arábia, Atos 9, 20 e 22, Gálatas 1, 17. Após alguns contratempos, o apóstolo Paulo foi enviado à sua cidade natal, Tarso. Ali ele passou um período de cerca de 10 anos e talvez tenha plantado algumas igrejas. Atos 15 e 41. Barnabé, ao ouvir falar da obra que Paulo estava desempenhando, solicitou a presença do apóstolo em Antioquia, na posição de um obreiro auxiliar. Foi nesta cidade que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra a qual Deus os chamara. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Abra comigo em Atos capítulo 13. Esse é um capítulo de grande importância na história da igreja, porque aqui começa a obra missionária como hoje, conhecemos. Então, todo o princípio histórico da obra missionária, se você quiser anotar aí, em algum lugar da sua apostila, do seu caderno, começa em Atos capítulo 13. Vamos ler então os 4 primeiros versículos. Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Verso 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Olha como nos chama a atenção este texto que dá o pontapé inicial, tanto da primeira viagem missionária como o início da obra de missões da parte da igreja. Primeiro, havia uma igreja em uma cidade chamada Antioquia. Agora, como nós vamos estudar a próxima matéria, que é geografia bíblica, vocês vão entender que existiam 2 Antioquias, tá? E esta é a Antioquia da Síria, certo? E a Antioquia da Pisídia estava bastante ao norte, ou seja, você vai pegar o mapa da Ásia Menor, que é a atual Turquia, e lá em cima, quase no meiozinho, você vai encontrar lá, Antioquia da Pisídia. Mas esta Antioquia aqui, seria interessante que você já anotasse, é a Antioquia da Síria. E é na cidade de Antioquia da Síria que começa a obra missionária da igreja. Ali haviam profetas e mestres, que eram os ministérios daquela ocasião reconhecidos. Não eram títulos como hoje, pastor, evangelista, presbítero, mas eram títulos ministeriais.
ou chamados ministeriais. E quem eram essas pessoas? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger. Sabe o que significa a palavra Níger na linguagem popular de hoje? Sem querer depreciar, sem querer discriminar. Mas sabe o que significa Níger? Negão. Então, se nós trouxéssemos para a língua de hoje, para o nosso português de hoje, né? Simeão por nome negão. Estranho, né? Hoje soa pejorativo, discriminativo. Mas Níger quer dizer negro. Tá? Anote aí, Níger quer dizer negro. Então, ele era realmente de origem negra. Não se sabe o país, mas era negro. Talvez por causa da Etiópia, que tinha laços muito próximos com a nação de Israel. Aí continua a lista. Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, tá bem claro, o tetrarca, não Herodes Antipas. Então esse Herodes, o tetrarca, era o Herodes o Grande, lá que promoveu a matança dos inocentes. Então ele tinha uma ligação com a família de Herodes, o tetrarca. E olha o versículo 2, como é chamativo isso aqui. E servindo eles ao Senhor. Então eles estavam servindo ao Senhor, fazendo o quê? E jejuando. 2 e 2 são 4. A igreja que está servindo ao Senhor e jejuando é fatal, é automático. O Espírito Santo vai falar, o Espírito Santo vai revelar, o Espírito Santo vai dirigir. Como é fácil termos a direção do Espírito Santo, basta servir a Ele, fácil entre aspas, né? Tem que se esforçar e jejuar para dar sensibilidade. Aí o Espírito Santo fala: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E aí vem no verso 3, me chama a atenção o versículo 3. E jejuando, ou seja, eles continuaram, eles não pararam de orar, de servir e de jejuar. E jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha aqui como é interessante o procedimento ético da igreja, né? Hoje em dia você vê, creio que eu já toquei esse assunto, não querendo ser polêmico, só para vocês entenderem o que é uma orientação bíblica e o que não é uma orientação bíblica aplicada para dentro do Novo Testamento. No Novo Testamento era normal a unção de reis, profetas e sacerdotes, ou seja, nenhum rei, nenhum profeta, nenhum sacerdote no Antigo Testamento era confirmado nos seus ministérios sem antes receber o quê? A unção de óleo. Confere? Mas no Novo Testamento não. Essa prática deixou de existir, porque a unção com óleo sobre reis, profetas e sacerdotes era uma unção tipológica, apontando para quê? Para a residência do Espírito Santo sobre as nossas vidas hoje. Então o Espírito Santo hoje ele reside, vive dentro de nós. Alguém já me perguntou, então eu fui numa consagração de obreiros e lá, isso eu já vi várias vezes aqui na América e vi no Brasil, né? O camarada pega um tanque de azeite, de óleo, e tava com... Eu tinha uns como pastor, mas toma aquele bem bonito, fica feio. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Aí eles pegam de forma isolada os reis, os profetas e os sacerdotes. Mas nem Jesus, nem o apóstolo Paulo e nem os apóstolos Judas, Pedro, Tiago, né, foram orientados, e João foram orientados a que os obreiros sendo separados ou para serem enviados teriam que ser ungidos com óleo, porque essa prática ficou lá dentro do Antigo Testamento e unicamente para reis, profetas e sacerdotes. A prática do Novo Testamento qual é? Qual é? Quando se separa obreiros? Imposição de mãos. Está aqui, ó. E impondo sobre eles as mãos. Então, esta é a prática hoje, orientada por Jesus pelos seus apóstolos para o tempo do Novo Testamento. Marcos. Lá no livro de Tiago, então, a passagem que ele fala para ungir, para curar os doentes. É o único caso. Sim, mas ali, tá válido? É o único caso. Nos dias de hoje, o ungir para curar? É o único caso. Vamos entender isso por quê. Marcos capítulo 6, versos 12 e 13. Vamos entender isso aqui, isso é importante. Essa abordagem que o irmão Marcos nos faz é importantíssima. Marcos capítulo 6, versículos 12 e 13. Marcos capítulo 6, versículos 12 e 13. Faço questão que você anote, por favor. Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 6, versos 12 e 13. Então saindo eles,
Pregavam ao povo que se arrependesse e expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vamos entender isso aqui. Por que a unção com óleo no Novo Testamento ganha esse formato diferenciado, ou seja, somente para enfermos? Resposta: é uma simbologia apontando para a ação do Espírito Santo que cura. Mas na verdade, irmãos, a cura vem através da obediência à palavra revelada, à palavra escrita. E a prova está lá em Tiago, capítulo 5. A prática que Jesus orientou os discípulos, ela é validada e confirmada na carta ou na epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Agora, muita atenção aqui no verso 14. Está alguém entre vós doente? Olha, interessante. Chame os presbíteros da igreja. Aí procure anotar. Presbítero aí entra pastor, evangelista, bispo. Porque a mesma origem da palavra grega presbítero é a mesma origem da palavra episcopos, que dá também para bispo. Então seriam presbíteros, evangelistas, bispos e pastores. Ok? Então chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Presta atenção, façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em o nome de quem? Do Senhor? Do Senhor Jesus. Agora, o que vai curar? É o óleo em si? Não, está aqui o verso 15. E a oração do quê? Da oração de quê? Da fé. Então, esse texto deixa bem claro. A unção com óleo hoje é uma orientação divina para motivar a nossa fé. E ocorrendo a cura não é por causa do óleo, é por causa da obediência que nós estamos aplicando à palavra e a confiança na palavra. Quem de vocês confia na palavra de Deus? Esse é o objetivo da unção com óleo sobre os enfermos. O óleo em si não tem poder para curar nenhuma dor de dente, mas é a nossa fé sobre a palavra, em obedecê-la, que vai desencadear a obra. Me perguntaram esses dias: pastor, um diácono, uma missionária, uma diaconisa pode ungir? Eu olho a Bíblia, leio a Bíblia, entro na profundidade do texto e eu não vejo essa informação. A informação que eu vejo aqui na Bíblia, e eu não me encontro em nenhum outro texto. Se algum dos irmãos encontrar, me ajude, tá? Que aqui está bem claro: chame os presbíteros da igreja, ou seja, chame os evangelistas, chame os bispos, chame os pastores. Deus não teria dificuldade na sua palavra dizer: chame os diáconos, chame os missionários, chame as diaconisas. Ou seja, qualquer um poderia ter autoridade para ungir. Agora preste atenção, não quero ser polêmico, vamos ser claros. Se a Bíblia é específica, por que nós queremos adicionar um jeitinho aqui e um jeitinho acolá para adaptarmos as coisas? Hein? Apimentar, conforme o irmão Caetano nos coloca. Aí alguém já me perguntou: mas se não tiver um evangelista, um pastor, um bispo no momento, Deus não vai operar? Ele pode, pela oração da fé. Se as condições estão ali, por que não usar as condições? E se as condições não estiverem presentes, a fé ainda está presente. Alô? Quem aqui tem fé? Não impede da ocorrer a cura de alguém. Não. A Bíblia está deixando claro que para ter a cura eu tenho que ungir com óleo. Não necessariamente. A oração da fé que vai levantar o enfermo. Mas se as condições estão ali, por que não segui-las? Porque isso agrada ao coração de Deus, que nós obedeçamos a palavra seguindo os passos que ela nos coloca. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Rodrigo? Jesus fez várias curas. Exato, e não dependeu de unção com óleo.
Mas a unção com óleo é para quê? É para testar o quê? A nossa obediência à palavra revelada. E é engraçado, né? Quando a palavra está aqui, ó, toda direitinho, tintim por tintim, a gente ainda questiona, né? Como diz o nosso irmão, que a gente quer apimentar um pouquinho, adaptar o nosso jeito, colocar do jeitinho brasileiro, mas a coisa não é assim. Damião. Ele usou cuspe. Ô, Damião! Aí que abriu as horizontes. Ai, eu estava esperando alguém, mas não esperava a Damião sair com essa. Está sendo gravado, gente. Olha só, pastor Maurício. O senhor não está aqui, mas é o cuspe. O cuspe santo. Não, cuspe santo não, é cerezeira, desculpa. Mas vocês entendem que ali foi uma situação excepcional. Jesus não chegou para Pedro, não chegou para João, faça a mesma coisa. Vocês viram Jesus fazer esse tipo de orientação? Não. Lembre-se que tem coisas que foram únicas, exclusivas da parte do Senhor Jesus. Olha que interessante, e essa foi uma delas. Chega Jesus, que loucura! Cuspe para curar, mas essas são situações singulares que cabiam unicamente a Jesus. Agora, aquelas outras situações que Jesus fez e orientou os discípulos, aí vale para mim e vale para você. Agora, por favor, é igual um irmão que eu conheço lá em Boston, que ele acredita que Deus deu a ele o dom da cura, que ele cospe em cima da farinha, na farinha de mandioca. Sério, gente? Isso é uma igreja de Assembleia de Deus. Já vou dizer até onde. Em Medford, grande Boston. Ele fala assim, ó, e o povo crê. Alguns são curados. Mas são curados pelo cuspe da farinha de mandioca? Não. Pela fé e pelo poderoso nome de Jesus que é usado. Alguém está entendendo, gente? Isso parece polêmico, não é estranho. Como é que Deus cura em base a uma loucura dessas? Ele cura pela fé ao nome de Jesus. Deus não está honrando aí a atitude errônea que biblicamente está fora de jogo. Rodrigo. Eu lembro na época lá, que era criança morando no Brasil, a empregada botava um copo de água em cima do rádio quando ela... Tá benzeado. Água benta. E eu, como uma boa criança, ela botava limão, né? Mas tem alguma... É polêmico porque esse negócio de água está muito ligado com hidromancia, espiritismo. No Rio de Janeiro, nos anos 70, 80, havia na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, não sei se alguém aqui é do Rio de Janeiro não, né? Além de mim, isso. 6 horas da tarde tinha a oração do Júlio Lousada. Alguém se lembra disso? E orientava a colocar um copo de água. Então isso é um tanto místico. Então nós cristãos temos que ter muito cuidado a não abraçarmos, não é, a questão do misticismo. Tem igrejas, infelizmente, pentecostais, que hoje estão carregadíssimas de misticismos ligados a esoterismo, espiritismo. Então temos que ter muitíssimo cuidado a não termos semelhanças nem espiritistas e nem tampouco esotéricas. Nem, em outras palavras, temos que ter muita cautela em canalizar a nossa fé de forma correta, né? E a forma correta de canalizar a nossa fé é buscando uma base bíblica que nos dê o quê? Apoio, coerência e equilíbrio. Porque daqui a pouco vamos ter um bezerro de ouro dentro da igreja, daqui a pouco nós vamos ter castiçais de ouro, vamos ter amuletos, que estamos depositando nesses objetos mais a nossa confiança do que na própria autoridade da Escritura Sagrada. Alguém está me entendendo, gente? Como isso é importante, né? O povo de Israel, um exemplo, viram as manifestações do poder e da glória de Deus. Bastou Moisés se afastar 40 dias e 40 noites para o povo perder o foco, né, da sua verdadeira adoração, exigindo com que Arão, né, construísse um bezerro, trazendo a semelhança dos deuses do Egito. Né? Não sei se você sabe, né, o bezerro de ouro era a lembrança que os israelitas tinham de uma das 1587 divindades do Antigo Egito, o Boi Apis. Alguém já ouviu falar do Boi Apis? Muito adorado no Egito. Então, o opróbrio do Egito, lembra-se dessa expressão na Bíblia? A Bíblia fala do opróbrio do Egito, não havia sido ainda arrancado dentro da nação de Israel. Está ali a prova, né? Bastou Moisés se afastar, o opróbrio do Egito vem à tona. O que é o opróbrio, né? Aquela visão de escravidão, não física, mas também espiritual, porque eles conviviam, né, dia após dia com aqueles deuses do Egito, embora diretamente
os hebreus não adoravam, mas bastou Moisés se afastar, parece que o diabo veio, soprou, né, no ouvido deles, né, e o mais estranho, né, motivou Arão a fazer o bezerro de ouro com a imagem desta entidade muito reverenciada e adorada no Egito, o boi Apis. Todos estão entendendo a nossa abordagem? O equilíbrio ainda faz parte do cenário. Vamos lá. Primeira viagem missionária. O ponto de partida foi Antioquia, e a viagem foi concentrada na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galácia. Barnabé foi o líder até um determinado momento da viagem, e Paulo era o pregador principal. João Marcos servia como auxiliador dos missionários principais. Entretanto, João Marcos os deixou, literalmente os abandonou, e retornou para Jerusalém. Lembrando que esse João Marcos é o autor do evangelho que toma o seu nome, né? O evangelho de Marcos. Está aí no mapa, né? A trajetória dessa primeira viagem missionária. Vai de Antioquia até Perge, Atália, depois entra, né, até a ilha de Chipre, dá essa voltinha e termina, né, na cidade de Derbe. Outra coisa também que nos chama a atenção, né, foi essa trajetória tão curtinha, dando como uma pequena volta, né, no mar Mediterrâneo, porque o objetivo dessa viagem, sem dúvida nenhuma, era a ilha de Chipre. Isso está na narrativa de Atos 13, 1, 14 e 28. Virando a página. Nessa primeira viagem de Paulo acontecem alguns episódios curiosos. Primeiro, um feiticeiro fica cego. João Marcos abandona a equipe. Barnabé e Paulo são idolatrados. Olha que loucura. Paulo é apedrejado e as igrejas da Galácia são plantadas. Importante deixar isso claro, que quando Paulo escreve a Epístola aos Gálatas, Paulo não está escrevendo a uma igreja, está escrevendo a um grupo de igrejas na região da Galácia. Está aí no mapa, tá? Alguém está vendo esse mapinha aqui, ó, da página de número 28? Alguém está vendo aqui Galácia? Isso já estão dando pontapé inicial para a matéria que vem aí à frente, né? Então, Galácia é uma região, não é uma cidade, ao contrário de Corinto, Tessalônica, Éfeso, eram cidades. Está vendo ali nesse mesmo mapinha? Ó, as cidades de Tessalônica, está vendo ali, ó, Bereia, Atenas. As cidades são identificadas por um pontinho redondo preto. Alguém está vendo aqui? Um pontinho redondo preto ao lado de cada nome, bem do ladinho de cada nome, você vê um pontinho redondo em preto. Alguém está enxergando? Isso está identificando as cidades, ó. Lá do cantinho esquerdo, Macedônia, eu vejo Bereia, Tessalônica, Anfípolis, Filipos, Neápolis, Apolônia. Aí vou descendo, Atenas, Corinto, Cencreia. Aí eu passo para a Ásia Menor. Eu vou a Troade, Tiatira, Éfeso, Icônio, Derbe, Tarso, Antioquia da Síria, Seleucia, Tiro, Sidom, Cesareia, Jerusalém. Tudo isso são cidades. Agora você vê lá, Galácia é uma região, Mícia é outra região, Cilícia é outra região, Macedônia, lá do outro lado esquerdo, lá em cima, Acaia, são regiões. Isso nós vamos aprender, não é, na matéria de geografia bíblica. Então Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele escreve a um conjunto de 9 a 11 igrejas que estavam onde? Na região da Galácia. Segunda viagem missionária. O propósito dessa viagem, conforme o próprio Paulo diz, era visitar os irmãos por todas as cidades em que a palavra do Senhor já havia sido anunciada, de acordo com Atos 15:36. No entanto, ao discordarem sobre a ida de João Marcos na viagem missionária, Paulo e Barnabé decidiram se separar. Então Paulo levou consigo Silas, também chamado de Silvano. Para quem não sabe, anote aí, né? Silas tinha 2 nomes, né? Um nome grego e um nome romano. Silas era o nome grego e Silvano era o seu nome latino, o seu nome romano. A data provável dessa viagem fica entre os anos 50 e 54 depois de Cristo. Essa segunda viagem
cobria um território bem maior do que a primeira, estendendo-se até a Europa. Se você virar uma mapinha anterior da página 27, você vai ver que a abrangência, né, o limite geográfico não sai da Ásia Menor e do Mar Mediterrâneo. Agora você, voltando para o mapa da página 28, que é da segunda viagem missionária, você vê que Paulo, ele se estende para dentro da Europa. Aonde eu vejo a Europa? Macedônia e Acaia, né? Lembre-se que Acaia hoje é a atual Grécia. Macedônia toma o mesmo nome e ocupa os mesmos territórios. Aonde você está vendo aí no mapa, ó, Mísia, Galácia, Bitínia, Cilícia, tudo isso é o território do atual país que conhecemos pelo nome de Turquia. Alguém já ouviu falar da Turquia? Turquia, Turquia, o país que está lá de frente à Europa. Alguém se lembra qual é a capital da Turquia? Você não é obrigado. Capital da Turquia? Não. O pastor conseguiu fazer uma coisa linda, né? Puxou, né? Inverteu, colocou do lado leste. Pastor, eu só tinha que conversar com um turco para ouvir isso. Ele ia te dar um abraço e um beijo. A capital da Grécia é Atenas, mas a capital da Turquia é Istambul. Ankara. Istambul é a cidade mais antiga da Turquia, mas a capital da Turquia é Ankara. Istambul, ela é a mais antiga e a mais histórica, que no passado ela foi chamada de Constantinopla, né? Constantinopla. Então procure não se esquecer disso. Se você disser que a capital da Turquia é Atenas, pode dar um probleminha. Então vamos lá. Nessa segunda viagem missionária, como já estamos falando, Paulo e Barnabé se separam. Aí Paulo conhece a Timóteo. Paulo e Silas cantam na prisão. Paulo discursa em Atenas, no famoso Areópago. E as igrejas da Macedônia, Caia e Frígia são plantadas. Ou seja, num espaço de 4 anos, Paulo fez um trabalho e tanto. Meu Deus, quem de nós, sem internet, sem carro, sem avião, ia fazer um negócio desse? Paulo fez um trabalho simplesmente magnífico. Em 4 anos, fez tudo isso. Aí vem a terceira viagem missionária, que está lá em Atos 18, 23 e de 21 a 16. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e Frígia e depois prosseguiu em direção à Ásia e a sua principal cidade. Quando nós mencionamos Ásia, estou falando de Ásia Menor, atual Turquia. Bom, Geraldo. Pastor, você fala que foi 50 e 54 depois de Cristo. Quantos anos Paulo tinha mais ou menos? Em torno de 45 a 55 anos de idade. Camarada tinha polenta, meu irmão. Tinha gás, não é como hoje, né? Um gurizinho de 18 anos já está colocando a língua no joelho. Pô, mas nessa época aí, 50 anos ainda era jovem, né? Muito jovem, uma vez que a expectativa de vida ainda era dos seus 150 anos. Tá na flor da idade. Não, estava saindo da fralda, molhadinha de urina, fresquinha. Entendeu? Então um homem de 45, 55 anos de idade tinha uma disposição doida, né? Um homem de 100 anos, estava igual irmão Caetano, na flor da pele, com um sorriso, né? 110 anos já estava mais ou menos dando a voltinha, né? E desabrochava com 150, né? Meu Deus, quem dera eu tivesse esse privilégio de chegar a essa faixa etária. Pastor Elias. Ô, Luiz, deixa eu fazer uma pergunta. A gente sabe que, tipo assim, igual essa excursão que tem para Jerusalém, mostra vários lugares turísticos na questão de onde Jesus nasceu, andou. Essas igrejas todas que Paulo plantou, tem alguma nesses lugares que ainda existe? Ou... Todas, preservadas, todas. Eu já rodei nessas igrejas, não vou exagerar, pastor, em 10 anos eu já rodei 27 vezes. 27 vezes, conheço cada uma delas com a palma da minha mão. O meu sonho dourado, Senhor, me dá meu papel. Deus me dando meu papel, eu já tenho pelo menos uns 45 alunos que eu vou levar só para rodar todo esse circuito de igreja. Eu vou junto. Amém. Aí fica o critério de vocês, mas lá do norte eu já tenho 45 alunos que já assumiram esse compromisso. Mas para conhecer bem você tem que gastar um pouquinho de tempo, né? Eu sei que isso é uma coisa muito pessoal, tá? E não é nada contra. A maioria dos pastores fazem uma caravana de 15 dias dentro de Israel, Turquia e Itália. É muito pouquíssimo tempo. É pouquíssimo tempo. Tem que fazer aos poucos. Para conhecer, por exemplo, as igrejas de Paulo, 20 dias.
só para conhecer essas igrejas. Para conhecer Israel, sozinho, só Israel, mais 20 dias. Para conhecer Turquia, mais 20 dias. Então não tem como fazer 60 dias, que a maioria das pessoas não tem nem dinheiro nem tempo. Então é interessante fazer uma ou duas excursões ou caravanas por ano, porque aí você conhece bem. 20 dias de um lado, 20 dias de outro lado, 20 dias... fora o Egito. Não tem como você conhecer o Egito em 5 dias. Também tem que ser em torno de 15 a 20 dias. Então, meu sonho dourado, na medida do possível, é uma vez ou duas vezes por ano rodar todos esses circuitos. E a coisa mais linda é quando você já esteve lá. Eu já estive lá tantas vezes e não mudou nada. Está lá. Igualzinho, até está um pouquinho melhor, porque com o avanço da tecnologia, a internet ficou muito mais facilitado, né? E o custo de hospedagem está baixíssimo. Egito, então, com $1.000, meu Deus, você fica num hotel de 4 estrelas. No Egito. Fora outras situações. Quando chegar o momento, a gente vai conversar, gente. É um sonho que eu tenho, né? Sem ganhar um centavo, né? Aliás, a única coisa que eu viso ganhar é a satisfação de levar os alunos nos lugares históricos, né? Que a Bíblia assim nos relata, né? Que é uma coisa que realmente emociona. Para quem nunca esteve, emociona, e você vê lá tudinho preservado até a data de hoje. Dê uma olhadinha, por favor, aqui nesse mapa. Esse mapa da terceira viagem missionária, ele é um pouco mais amplo, porque ele abrange uma grande parte da atual Grécia, né, que seria a Caia, né, lá no cantinho, a Macedônia e a Trácia. E envolve um bom percurso da Ásia Menor. Quando eu falo da Ásia Menor, essa cabecinha que você vê aí, né, que é a atual Turquia. Ou seja, a terceira viagem já foi bem mais extensa. Mas interessante que Paulo passa mais uma vez pela Galácia. Fica quase 3 anos em Éfeso. Paulo muda a sua rota de volta. Olha que interessante. Paulo se despede dos efésios em Mileto. Paulo é advertido pelos crentes em Cesareia. Quando eu estive em Mileto, irmãos, é emocionante. Eu estive exatamente na praia, como diz lá em Atos capítulo 20, verso 17, quando ele se despediu da igreja em Éfeso. Foi uma choradeira, uma coisa assim muito linda. Só você ler a narrativa, né? Eu tive o privilégio de estar ali 2 vezes. É um lugar lindo, lindo. Fechei os olhos e me vi ali junto com os efésios e o apóstolo Paulo se despedindo, porque foi um vínculo afetivo e espiritual muito forte que Paulo estabeleceu com esta igreja. A prova é que foi tão forte esse vínculo espiritual que anos mais tarde ele envia a Timóteo para ser o pastor daquela igreja ali na cidade de Éfeso. Os resultados das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário. O evangelho se espalhou consideravelmente. Estima-se que perto do final do período apostólico, escute essa, estima-se que perto do final do período apostólico, o número total de cristãos no mundo era em torno de 500 mil. Vamos pensar aqui junto, irmãos. Não tinha tecnologia que temos hoje, rádio, televisão, internet, avião, navio, carros. Irmãos, o que se fez em prol do evangelho em 15 anos foi simplesmente sobrenatural. 15 anos de pregação do evangelho foram geradas 500 mil decisões para Jesus Cristo. Billy Graham, antes de morrer, 2 anos antes, ele disse: se a igreja de Cristo quisesse, olha a declaração forte que Billy Graham fez, se a igreja de Cristo quisesse, em menos de 1 ano, ganharia todo o planeta para Cristo. Mas só que a igreja de Cristo, por alguma razão, não quer. Estranho isso, né? Se a gente olhar as condições do tempo de Paulo e as condições dos dias de hoje nós temos tudo para ganhar todo o planeta Terra, 8 bilhões 670 milhões de vidas para Jesus Cristo. Mas tudo bem, eu sei que o evangelho é uma questão de escolha. Nem todos, mesmo ouvindo o evangelho, vão querer tomar a decisão de receberem a Cristo. Mas só para vocês terem uma ideia, quantos de vocês imaginam que hoje, quantas pessoas ainda não ouviram falar do evangelho? Você tem mais ou menos uma ideia? O mundo está hoje em 8 bilhões 670 milhões de habitantes. Mas alguém aqui tem uma ideia de quantos ainda nunca ouviram falar de Jesus? 2 bilhões 175 milhões de vidas ainda nunca ouviram falar de Jesus. 2 bilhões 175 milhões. E agora, fique pasmado. Sabe aonde elas estão?
Europa, África, Ásia, Oceania e nas 3 Américas. O que? Tem lugares na América Latina que nunca recebeu a visita de um missionário. Tem recantos na Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Equador, Colômbia, Venezuela, Peru, que nunca recebeu a visita de um missionário. Eu estive numa cidadezinha no norte do Peru há 36 anos atrás. Eu fiquei de boca aberta, uma cidade de 27 mil habitantes. Nunca recebeu a visita de um missionário. Eu e minha esposa fomos os primeiros. Ficaram olhando, quem são vocês? Somos evangélicos. O que é isso? Uau! Mas não tinha igreja católica, nada? Nem igreja católica. É um recanto bem isolado no norte do Peru. Pensa num lugar isolado, junto à Cordilheira dos Andes. Nem os católicos chegaram lá. Qual era a crença? Hein? Qual que era a crença? A religião dos Incas. Uma coisa bem primitiva, bem indígena, porque a maioria das pessoas que moram a cidadezinha chama-se Chimborazo del Altiplano, uma cidadezinha de 32 mil, 34 mil habitantes. Nunca vi uma igreja católica lá. Quando nós nos identificamos como cristãos e evangélicos, ficaram assim assustados. O que é isso? Cristão, evangélico. Eu olhei para minha esposa, nós estamos no lugar errado. Não, pelo contrário, estamos no lugar certo. E ali nós ficamos 5 dias e tivemos a oportunidade de falar de Jesus, né, para um grupinho de umas 40, 60 pessoas. Daí veio a surpresa, né, daquelas 40, 60 pessoas, 23 entregaram a sua vida a Jesus. Nós não esperávamos isso, porque nós estávamos fazendo uma viagem, né, do norte da Argentina para entrar dentro do Equador por terra. Aí tivemos que passar por aquela cidadezinha no Peru e tivemos essa experiência bem curiosa. Colômbia também tem em torno de umas 6, 7 cidades que nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo. Irmão, se eu mostrar para vocês, a gente vai estudar isso nessa matéria, Evangelismo e Missões, a quantidade de cidades espalhadas na América Latina, Europa, Ásia, Oceania e África, que nunca receberam a visita de um missionário, você vai dizer, hã? É assustador. Sobretudo na América Latina, que era suposto na Igreja Católica ter entrado em todos os recantos. Mas existem 196 recantos do México à Argentina que nunca receberam a visita de um missionário. Esses lugares são lugares de nível da sociedade baixo? Bem baixo, bem baixo. O nível de escolaridade super baixo. Uma civilização parece que totalmente isolada da civilização que hoje conhecemos, né? Muita influência indígena, sobretudo indígena. Isso às vezes deixa entender que tem muitas igrejas que talvez não vai por causa do... É a conclusão que eu estive trabalhando numa região da Argentina chamada província del Chaco. Vai lá no Google, é um dos lugares mais difíceis da América Latina e da Argentina. É uma pobreza que dá medo, medo. E o Espírito Santo falou bem claro para mim e minha esposa, Chaco. Olhando o mapa, eu fiquei apavorado. Senhor, isso aqui é um lugar de doido. E o Espírito Santo, é aqui nesse lugar de doido que vocês vão para lá. Porque para abrir uma igreja lá, alguém tem que ir, né? Yeah. Nós estivemos trabalhando lá 4 anos e é lugar de doido. Por quê? É uma miséria que dá medo. Mas para a glória do Senhor, almas sedentas, famintas, já tinha uma igreja evangélica estabelecida. Não tinha treinamento para obreiros e nem escola teológica. E ali ajudamos a estabelecer 2 escolas teológicas que deram para a glória do Senhor um bom impulso às igrejas. Ou seja, a necessidade é gritante do evangelho aí fora. Que a gente pensa que a gente tem aquela ideia, está tudo evangelizado. Não, tem muita coisa ainda a ser feita. Pela internet, acho que é mais acessível. E tem lugares na América Latina que não chegou ainda energia elétrica. Acredite, não chegou. Paraguai, Argentina, Peru, Colômbia, Venezuela, eles não sabem nem da internet. Quando eu estive no sul do Equador, quando eu falei de internet, isso em 1997, eu falei, o que é internet? O que é essa internet? Eu falei, o que é isso? Qual mundo que você vive? Eu estava a 200 quilômetros de Quito, o Equador. Eu falei, meu Deus, onde eu estou? Que planeta é esse? Ou seja, a necessidade do Evangelho é gritante. Imagina Paulo, pelo poder do Espírito Santo, o que ele pôde fazer. Você crê que Deus pode usar você para expandir o Evangelho de alguma forma? Amém. Alguém que acredita? Eu creio. Nós temos um potencial, uma riqueza nas mãos, que nós não evangelizarmos de uma maneira ou de outra, senão queremos. Vamos lá, para terminar, para nós passarmos para o nosso recreio. Apesar desse resultado ter sido um fruto de um árduo trabalho
que envolveu um enorme número de pessoas conhecidas e anônimas, o obreiro que mais se destacou nesta missão foi certamente o apóstolo Paulo. A glória e a honra ao Senhor, mas o mérito do esforço, sem dúvida nenhuma, a Paulo. Para fechar, viagem de Paulo a Roma, também conhecida como a quarta viagem missionária. Paulo preso em Jerusalém, Atos 21, e para impedir que fosse linchado, ele foi transferido para Cesareia. Nessa cidade, Félix, o governador romano, deixou o apóstolo Paulo na prisão por 2 anos. Na qualidade de cidadão romano, ele apelou para César e foi enviado sob escolta para Roma. Após uma terrível tempestade, o navio a qual ele estava naufragou, e Paulo passou o inverno em Malta. Pontos importantes. Veio uma tempestade, Atos 27, 20. Paulo prega no navio, Atos 27, 21. Paulo é picado por uma cobra, Atos 28, 13. Paulo fica 2 anos em Roma em prisão domiciliar, Atos 28, 30. Aí está então toda a trajetória da sua viagem para Roma. Valendo 75 pontinhos. Qual o nome da tempestade que açoitou o barco de Paulo indo a Roma? Euroaquilão. Quem falou? Pastor Elias? Pastor Jurandir. Vamos dividir? 40-40. Pronto. Não, pastor, tudo para isso. Não, Rapaz, o amor entre vocês é contagiante. Não é, com todo respeito, não é Romeu e Julieta não, mas é contagiante. 37,5, não, cara. Não, vou dar 40 para dar um ânimo. Ó, o Rodrigo gostou da negociação, então deixa aqui colocar 40 pontinhos, pastor Jurandir. 40 pontos salvou a semana. Oh, meu Deus! E 40 pontinhos para o nosso pastor Elias. Euroaquilão. Valendo 45. Quantos sobreviveram nesse naufrágio? Todos. How many? Quantos? Quero números. 276. Eu já tinha dado pontinho. 200. Pastor Elias está afiado, igual facão de cangaceiro novinho. Oh, meu Deus! Não, então não é. É válido, não. Se pregou domingo e se preparou toda a honra da glória a Jesus, mas o esforço do pastor Elias. Pastor, parabéns. O que uma pregação bem feita faz, né? Fica na mente, quentinho. Estudou, mas parece que alguns aqui não se lembraram, né? Só ele, posso estar errado, só ele e o pastor Jurandir. Gente, muito bem, parabéns, excelente. Eu vou largar hoje umas perguntinhas que vai levar você a voltar para casa assim, cantando ciclo labial, né? Vão ser perguntinhas bem práticas dentro da matéria que nós estamos estudando. São 9h20, vamos passar então para o nosso intervalo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Está tudo certinho até agora? Perfeito. Vamos então passar para o nosso intervalo, fazemos uma breve oração, agradecendo essa primeira parte. Uma polêmica bem rápida. Vamos lá, uma polêmica bem rápida. Gostei. Típica do pastor Elias. Nós estávamos falando sobre a unção, né? O óleo e tal. Eu vejo que na mesa apostólica, muitos fazem assim com a mão e tal, e eu já vi, faz assim para receber e tal, mas isso, eu não sei se é bíblico ou não. Já me falaram que vem do espiritismo, esse tipo de coisa. Especificamente, vamos lá, em que parte o pastor quer um esclarecimento bíblico? Se olhar para a igreja, na bênção apostólica, 90% está com a mão assim, como se fosse receber algo. Ok. Isso é bíblico, não é? Dentro do judaísmo, haviam... Eu creio que vocês devem se lembrar da gente, vai voltar os slides, a gente ainda não pegou os slides. Dentro do judaísmo era completamente normal certos gestos, né? Gestos com a cabeça, com os braços, com os joelhos, né? E um gesto muito comum dentro do judaísmo era esse gesto aqui, ó, mãos erguidas, que foi gerado depois o hábito da imposição de mãos. Aliás, no Antigo Testamento nós vemos, né, o hábito, o gesto da imposição de mãos. Na igreja primitiva, segundo Flávio Joséfo, Plínio, Suetônio, historiadores da época, relatam que a bênção apostólica ela era ministrada dentro dos gestos do judaísmo. Temos que ser realistas, irmãos. O cristianismo nasceu nas raízes do judaísmo. Foi trabalhado com o passar do tempo e ganhou a sua própria identidade. Mas nós não temos como negar que nós cristãos temos muitas raízes plantadas da parte do judaísmo. E uma delas são os gestos, né?
nas orações, na imposição de mãos, e o relato desses historiadores indicam que a bênção apostólica era dada nesse tipo de gesto, né? Com as mãos levantadas para o ar, como dando a entender estaria recebendo alguma coisa da parte dos céus. Então isso não seria algo místico, mas um hábito, um bom costume herdado dentro do judaísmo. Claro, com certos equilíbrios, né? Porque não podemos adaptar tudo que vem do judaísmo dentro do cristianismo, do contrário, seríamos um grupo de judaizantes ou de judeus messiânicos. Deu para entender? Então não existe misticismo nesse aspecto, né? Pastor, então, assim como no momento do louvor, na adoração, a gente levanta a mão, a gente fecha os olhos. Isso é um hábito 100% judaico. 100% judaico. Tá? Se vocês entrarem hoje numa sinagoga messiânica, é igualzinho uma igreja evangélica, né? Só que se fala hebraico, inglês, usam-se vários elementos do judaísmo e professam a Jesus Cristo como Messias de Israel. Então, nesse aspecto não existe nenhum ato místico ou muito menos herético, como alguns julgam, né? Não, os movimentos, mas tudo feito com equilíbrio e tudo feito com a intenção única de ter Cristo como centro de todo louvor e de toda adoração. Amém? Mas não há uma ordenança. Não, isso não se trata de uma ordenança, né? Temos que separar bem. A Bíblia fala de duas ordenanças para a igreja, que é a ceia do Senhor e o batismo em águas. As demais coisas são considerados preceitos, estatutos e mandamentos. E nem todos os preceitos, estatutos e mandamentos são aplicáveis para a vida da igreja nos dias de hoje. A gente vai estudar isso na matéria de ética cristã e ministerial. E essa matéria vai arrepiar. Até o tatu que não consegue se arrepiar, ele vai se arrepiar com essa matéria que nós vamos estudar. Vamos colocar de pé, agradecer ao Senhor, já passamos um pouquinho do horário. Vamos pedir William, levante a sua real voz. Ele é o sucessor do rei Charles, né? Só que ele está disfarçado, gente. Olha aqui, o William está disfarçado. Ele sai de Londres todo final de semana, chega aqui e ninguém reconhece ele, né? A esposa dele, David Milton, está lá sofrendo na Inglaterra. Olha lá. Ele vem disfarçadinho, ninguém desconfia. Então o príncipe William vai estar agradecendo a Deus por esta parte com a palavra de oração. Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo que foi ministrado aqui, Pai, que o Senhor venha fixar isso nos nossos corações, que nós venhamos, Senhor, usar isso nos nossos dias, Pai, nós. Continua, Senhor, a abençoar esta aula, continua a fazer, Senhor, para que nós possamos estar aqui aprendendo de Ti cada vez mais. Sei que nós conhecemos. Aleluia. Amém. 15 minutinhos, irmão Geraldo, fale. Pastor, são quantos milhões de habitantes? Hein? Quantos milhões de habitantes no mundo? 8.670.194 habitantes, segundo a estatística da ONU, de 22 de março de 2023. Tem que tirar os 700 milhões que o presidente falou que morreu no coronavírus no Brasil. Aí, meu irmão, aí é perigoso. Se fosse anterior a agosto do ano passado, tem que pôr a Rebeca. Muito bem, meus irmãos, nosso tempo já foi embora, nosso tempo já terminou, então vamos, eu não posso passar das 10h15, 10h15 pontualmente, não sei, já temos pela frente meia hora de aula. Antes de nós avançarmos, atenção, antes de nós avançarmos na apostila, eu já estava me esquecendo, vamos terminar a correção dos exercícios, vamos lá? Lá no finalzinho, vamos terminar, porque a nossa provinha vai acontecer na próxima semana. Tá? Hein? Bom, a nossa vida tem que ser um livro aberto. Da hora da prova não, tem que ser um livro fechado. Aí é complicado. Provinha com consulta e manvanência, a gente tem que pensar isso no futuro, né? No bacharel em teologia vai ter essa facilidade. Acredite se quiser. Provinha com consulta. Mas vamos lá. Tem alguém ainda lá fora, meus irmãos? Porque eu gostaria que, na medida do possível, todos pudessem. Hein? Só os querubins. Tem essa, gente? Poxa, tem os querubins aqui, eu não sabia não. Me apresenta que eu quero conhecer esses querubins. Vamos lá, né? Deve ter querubim, deve ter serafim, deve ter patriarca aqui dentro, eu não estou sabendo, mas amém. Mas vamos lá. Coloque entre as chaves um X para certo e um O
para falso. Isso aqui é para driblar o nosso cérebro, né? Alguém me perguntou, pastor, por que facilita? Se é certo é errado. Não, isso aqui é para driblar o cérebro. Para você então já ter na mente que X é certo e O é falso. Número 1. O Evangelho de Mateus ressalta especialmente a menção de Cristo aos gentios. X ou O? O. Que fala então para os judeus. Então, número 1, O, errado. 2. Em Mateus, reino aparece 50 vezes e reino dos céus 30 vezes. Certo ou errado? Errado. Então é O. Porque aparece, na verdade, 56 vezes. 55 a 56 vezes. Então, o número 2 também está errado. É O. 3. Somente em Mateus e em Lucas temos a visita dos magos e a fuga para o Egito. X ou O? O, porque isso apresenta em Mateus, não em Lucas. Ok? Então, 1, 2 e 3 estão erradas, então, consequentemente, O. Número 4. A devolução das 30 moedas de prata e a guarda do túmulo não aparecem em Mateus. Certo ou errado? Certo, não aparecem. Então, X. Está certo? Ó. A devolução das 30 moedas de prata. Presta atenção aqui na pergunta. E a guarda do túmulo não aparecem. Não. Então está certo. Eles aparecem em Marcos e em Lucas. É interessante. Número 5. Então 4x, certo? 5. Entre os milagres encontrados somente no livro de Mateus está a cura dos 2 cegos e a ressurreição de Lázaro. Certo ou errado? Errado. Então é O. Porque a ressurreição de Lázaro aparece em João. Olha, você tem que ler toda ela até o final. Então, sim, Mateus está curando os 2 cegos, mas não a ressurreição de Lázaro. Compreenderam agora? Por isso está errado. Então, O, 5O. 6. Entre as parábolas encontradas, somente em Mateus está do credor compassivo. Certo ou errado? Errado. É incompassivo, não é compassivo. Exatamente. O pastor ele está ligado, é pegadinha, é incompassivo. Aí eu volto a usar um provérbio que meu pai usava muito, né? Não confunda conhaque de alcatrão com catraca de canhão. Não confunda incompassivo com compassivo. Então, número 6, 5 e 6 estão erradas. Então, O. 7. Marcos era filho de Maria de Jerusalém, também referido como João Marcos. Era parente de Barnabé. Certo ou errado? Certo. X. Aí, se você tiver dúvida, Atos capítulo 12, versículo 12. 7, certo. X. 8. A antiga tradição afirma que Marcos foi um companheiro de Pedro, razão porque seu livro é chamado Evangelho de Pedro por alguns escritores antigos. Certo ou errado? Errado. Então é O. Então, número 8, O. Número 8, O. Errado. Número 9. Vamos lá. Pelo fato de Jesus atender a contínuos chamados para o serviço, seus amigos diziam que ele estava fora de si. Certo ou errado? Certo. Certo, X. Pelo fato, entenda bem, de Jesus atender a contínuos chamados para o serviço, seus amigos diziam que ele estava fora de si. Várias vezes Jesus não foi chamado, que estava como endemoniado, expulsando por Beelzebul. Lembra-se disso? Mas não os amigos. Pelos amigos? E há alguns dos discípulos de Jesus, não sei se vocês chegaram a ler isso nos evangelhos, chegaram a dizer que ele estava fora de si. Dê uma olhadinha lá nos 4 evangelhos. A narrativa aqui está bem colocada. Então, tá certo. Então, número 9x. 10. Lucas, o médico amado, é também o autor de Atos. Ambos os livros estão dirigidos a diferentes pessoas. Certo ou errado? Errado. Atos e Lucas foi dirigido a quem? Alguém se lembra? Teófilo, a mesma pessoa. Entenderam então? Errado. 10, errado. Errado. Muita atenção nessas abordagens que eu faço, porque são pegadinhas. Então, metade da pergunta está certa e a outra metade está errada. Você tem que avaliar a pergunta pelo todo.
Desnecessário, mas importante. Isso chama-se drible ao cérebro. Eu estou trabalhando com o drible ao cérebro de cada um de vocês. Número 11. Lucas foi amigo íntimo e companheiro de Paulo de viagem de Paulo, como se percebe as suas duas alusões pessoais ao registrar as viagens do apóstolo. Certo ou errado? Certo. X. 12. Muitos eruditos veem algo da doutrina de Pedro no Evangelho de Lucas. A data exata da escritura desse Evangelho é desconhecida. Certo ou errado? Que silêncio sepulcral. Errado. Só você observar. Doutrina de Pedro, Evangelho de Lucas, não encaixa. O que encaixaria é doutrina de Pedro, Evangelho de Marcos. Lembre-se, procure sempre fazer essa relação. Pedro e João Marcos eram íntimos. Lucas e Paulo eram íntimos. Entenderam? Então, Pedro não tem nada a ver com Lucas. Pedro tem tudo a ver com João Marcos e Lucas tem a ver com Paulo. Procure não se esquecer disso, que vai facilitar bastante a sua compreensão. Então, número 12, errado. 13. O Evangelho de João é considerado por muitos como o livro mais profundo e mais espiritual da Bíblia. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. A dúvida ficou no ar, mas é certo. 13x, certo. 14. Em João, Cristo dá uma revelação mais completa de si mesmo e de Deus Pai, que não se encontra em nenhum dos evangelhos sinóticos. Certo ou errado? Certíssimo. X. 15. Entre os discursos e conversas encontradas só em João, temos a conversa com Nicodemos e com a mulher de Samaria. Certo ou errado? Olha o silêncio, meu Deus. Entre os discursos e conversas encontradas só em João, temos a conversa com Nicodemos e com a mulher de Samaria. Está certo ou errado? Certo. O Evangelho de João traz a narrativa dessas duas conversações. Então, 15x, certo. 16. Em João temos a manifestação da divindade de Cristo ao mundo, acompanhada de 7 testemunhos. Certo ou errado? Errado. São 8 testemunhos e não 7. Então 16 é errado, por causa que é 8. 16, então, errado. 17. O livro de Atos é, em certo sentido, uma continuação do Evangelho de Lucas e está dirigido à mesma pessoa. Teófilo, certo ou errado? Já falei, então eu trabalhei propositalmente para lembrá-los. Então 17x, certo. 18. Em Atos temos a história do desenvolvimento da igreja primitiva, desde a ascensão de Cristo até o encarceramento de João em Pátmos. Certo ou errado? 100% errado. Porque Atos não fala, não menciona em nenhum momento o apóstolo João em Pátmos. É o Apocalipse. Então 18, errado. 19. O período das missões locais centralizado em Jerusalém envolve principalmente a Palestina entre os judeus, sendo o apóstolo Paulo a figura preeminente. Certo ou errado? Outro silêncio. Quando é dar silêncio é dúvida no ar. Errado. Certo. O período das missões locais centralizado em Jerusalém envolve principalmente a Palestina entre os judeus, sendo o apóstolo Paulo a figura preeminente. Certo ou errado? Certíssimo, certíssimo. As missões começam ali naquela região da Palestina e começa a estar onde? Centralizada em Jerusalém. Depois em Antioquia que há descentralização. Número 20. Na primeira parte de Romanos, Paulo prova que todo ser humano está rodeado de 5 muros insuperáveis. Certo ou errado? Completamente errado. Não existe menção desses muros na epístola aos Romanos. Então, número 20, errado. Vamos recapitular para quem perdeu o trem? 1, 2 e 3, errado. 1, 2, 3, errado. 4x, certo. 5 e 6, errado. 7, certo. X. 8, errado. 9, certo. X. 10, errado. 11, certo. X.
12, errado, O. 13, 14 e 15, X, corretas. 13, 14 e 15, X, corretas. 16, O, errado. 17, X, correto. 18, errado, O. 19, correto, X. E 20, errado, O. Conferido? Alguma dúvida? Maravilha. Então estudem os dois bloquinhos, né? As 25 questões, as 20 de X para O, e daí nós vamos tirar 12 questõezinhas, né? Vão ser 6 das 25 que estão lá atrás, e vão ser 6 destas 20. Você estudando, feliz da vida você ficará. Pastor, Sim, por favor. aqui quando o senhor fala da gente de Pedro na Palestina, mas e onde entra Tiago? Diz que ele era o líder da igreja em Jerusalém. Na verdade, Tiago ele começa a ganhar o protagonismo antes que ele é decapitado por Herodes Antipas, né? Então Pedro foi o principal, Tiago foi o segundo que começou a se destacar. Ironia ou não, quando Tiago começa a se destacar, e com certeza ele ia superar de goleada a Pedro, na soberania de Deus ele é decapitado. E aí, no final das contas, quem continua tendo o protagonismo? Pedro. Mas Tiago estava, de alguma forma, se destacando, né? De acordo com o que estudamos ali em Atos, capítulo 12. Tiago estava no Gente, se meu Damião é Rodrigo, gente, nós temos aqui dois seres humanos diferentes e especiais. Olha, seria fantástico, meu Deus, aí Carlos Mene ia ressuscitar 2 vezes. Vocês dois são únicos, olha, são singulares. Deus criou Damião e Rodrigo para serem diferentes mesmo, graças a Deus. Irmãos, alguém deixou de assinar a presença de chamada? Alguém? Temos aqui 14 presenças de alunos, só para confirmar, né? De repente alguém esqueceu. Jurandir, William, Geraldo, Orsino, Evaldo, Marcos Tavares, Marcos Aurélio, Caetano, Rodrigo, Elias, Aliesse, Vanessa, Damião, Josevaldo. Confere. Todos estão aqui? Todos assinaram? Perfeito. Maravilha. Vamos então agora à próxima parte, né? Nós vamos entrar agora nas Cartas Paulinas. Cartas Paulinas, página de número 32. Mas antes de entrar nas Cartas Paulinas, vamos fazer uma rápida viagem também a título retrospectivo. Esses são os lugares pelos quais o Senhor Jesus passou, né? Eu creio que já comentei a vocês, nos 3 anos, quase 3 anos e meio de ministério de Jesus na Terra, Jesus chegou a rodar toda esta região aqui, que totalizou mais de 80 mil quilômetros. Que loucura, né? De camelo, a pé. Jesus realmente foi fantástico. Ele ganhou de goleada, sem dúvida nenhuma, do apóstolo Paulo, mesmo expandindo o evangelho dentro da Europa. Mas lembre-se que o quartel-general do ministério de Jesus foi aqui, ó, Galileia. Então essa região da Galileia, e aqui ampliada, quais são as cidades que Jesus tinha como, digamos, a sua constante lida de trabalho? Cafarnaum, que era o centro da casa de Pedro, Genezaré, aonde ele realizou o primeiro milagre, Caná, aonde ele foi criado, Nazaré, Naim, Tiberíades, Gadara, Dalmanuta, Betsaida, Corazim, Cesareia de Filipe. Então, o centro do ministério de Jesus, o quartel-general, sem dúvida nenhuma, a Galileia. Mas Jesus passou em todos esses lugares. Ele foi em Tureia, Traconites, Decápolis, Samaria, Pérea. Então, em toda esta área que você está vendo, foi a área de domínio do ministério do Senhor Jesus, mas, repito, maior destaque dentro da região da Galileia. Essa é a cidade de Jerusalém, nos tempos de Jesus, né? Como ela era geograficamente dividida, o Palácio de Herodes, a casa do sumo sacerdote, o Palácio de Herodes Antipas, a região do templo, que hoje é ocupada
pelo Monte do Templo com a mesquita muçulmana, do Domo da Rocha, a mesquita de Omar, o tanque de Siloé, tanque inferior, Monte das Oliveiras, Getsemane. Então tudo isso está preservadíssimo até os dias de hoje. Mas essa é uma planta, né, da geografia de Jerusalém nos tempos de Jesus. Atos dos Apóstolos, acabamos de estudar rapidamente, né? Pedro e Paulo são os protagonistas. Pedro domina do capítulo 1 ao capítulo 12 e Paulo do capítulo 13 ao capítulo 28, com os episódios marcando a vida tanto de um como de outro. A visão das 4 viagens, né? As 3 missionárias e a viagem de Paulo a Roma. O naufrágio se dá aqui na altura, né, da ilha de Malta, onde o Euroaquilão derruba, né, aquele navio com 276 sobreviventes. Esse é o Areópago, em Atenas, Grécia, um dos lugares, já estive aqui 5 vezes, e um dos lugares que com certeza Deus me dando vida e saúde, quero levar alguns de vocês. É emocionante, né? Esse é o chamado Teatro de Dionísio, na Acrópole, né? Na parte mais alta de Atenas, na Grécia. Você vai ver aqui 3, como é que eu vou explicar? São 3, no passado eram 3 embocaduras que sustentavam 3 colunas, né? Imagina isso aqui, é um anfiteatro, a parte mais alta em relação ao solo chega em torno de 47, 50 metros de altura, bem alto mesmo. Aqui se acreditavam, chegavam a comportar de 40 a 45 mil pessoas. E exatamente no meio da embocadura dessa coluna do meio, você vai encontrar uma plaquinha mais ou menos desta altura, como eu estou mostrando aqui no rodapé aqui do projetor, aliás, da tela, e escrito em grego: ao Deus desconhecido. Está aqui, ó. Quando eu cheguei aqui eu me emocionei, porque tal qual foi colocado no momento que Paulo estava falando com os estoicos e com os epicureus. Você vê isso em Atos dos Apóstolos, Paulo falando, né? Havia aqui vários filósofos gregos, estoicos e epicureus, falando da existência do planeta, do universo, da criação, dos vários deuses, do panteão, dos deuses, né, que eram normais. Os gregos adoravam de 150 a 200 deuses, e aí Paulo chega aqui embaixo e diz: ó, aqui tem uma plaquinha que vocês colocaram em homenagem ao Deus desconhecido, e sobre este Deus que eu gostaria de falar. Está lá até os dias de hoje. Isso aqui é um lugar histórico muito importante dentro da capital da Grécia, Atenas. Essas são as epístolas, né? Como se dividem 3 epístolas de Paulo, aqui é epístolas, faltou a letra O. Uma de Tiago, 2 de Pedro, as 4 de João, incluindo o Apocalipse, né? Que alguns consideram o Apocalipse uma espécie de uma epístola, mas na verdade é só a título de informação. Judas, uma epístola, e aos Hebreus, uma epístola. Qual a finalidade das epístolas? De dirigir, aconselhar e instruir os seus primeiros desenvolvimentos das igrejas recém-formadas, ou para ajudar os responsáveis por pastoreá-las e administrá-las. Essa é a região da Ásia Menor das 7 igrejas: Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Das 7 igrejas, 4 permanecem em bom estado de conservação, como Éfeso, Esmirna, Tiatira e Sardes. As demais foram destruídas, né, por terremotos, porque essa aqui é uma região de grande ocorrência de abalos sísmicos. Dá muito terremoto, né, nessa região. São quase 1.200 terremotos pequenos por dia nesta região da Turquia. Bom, sugiro esta bibliografia, se você quer ir mais a fundo no estudo do Novo Testamento. Esses livros aqui são excelentes, né? O Mundo do Novo Testamento, de J.I. Packer, da editora Vida, você pode encontrar no Amazon, caso você queira ir a fundo. E o Panorama do Novo Testamento, de Robert H. Gundry, da editora Vida Nova. São 2 excelentes livros para você entrar a fundo no estudo do Novo Testamento. Vamos então
voltar para a nossa apostila, já para iniciarmos dentro das epístolas de Paulo, né? Porque estamos fazendo uma viagem dentro do Novo Testamento. Cartas paulinas. As epístolas ou cartas representam o gênero predominante no Novo Testamento. É uma combinação de correspondência privada e de um discurso público, e geralmente tratavam de um só tema. Algumas epístolas são uma exposição relativamente sistemática da doutrina, mas a maior parte são estruturadas bastante como as cartas que nós escrevemos e recebemos. As cartas antigas, assim como hoje em dia, tinham um modelo padrão. Olha só como elas funcionavam. Tinha um cabeçalho, uma mensagem e uma saudação final. O cabeçalho trazia o nome do remetente e do destinatário e a saudação inicial. A mensagem trazia o agradecimento, preces, orientações e explanações. A saudação final trazia do próprio autor e às vezes também de amigos e conhecidos. Na Bíblia, nas cartas de Paulo, a saudação final traz um nome técnico. Alguém já leu isso em algum lugar? Tem um nome estranho, que você olha, que negócio é esse? Mas quer dizer saudação final. Eu quero dar 50 pontinhos. Se você já leu na Bíblia, é mais ou menos, não é exatamente igual. Aquela palavrinha, né, que você vai lá no livro dos Salmos, e dá muita dor de cabeça para as pessoas entenderem. Selar. Já leram essa palavrinha no livro dos Salmos? Selar. Selar. Um pastor muito bem intencionado, mas está falando de selo. Selar, está mandando selar, não. Selar não é selo. Alguém sabe o que significa selar no livro dos Salmos? Pausa. Porque é um livro de cânticos. Então você vai encontrar várias vezes essa expressãozinha selar. Nas cartas de Paulo tem uma expressão parecida, mas indica a saudação final. Eu tenho certeza que você já leu isso no cabeçalho da sua Bíblia. Ninguém se lembra? Não? Doxologia. Alguém já leu isso na Bíblia? Doxologia. Anote aí. D-O-X-O-logia. Doxologia. O que isso quer dizer? Saudação final. As cartas de Paulo sempre terminavam com uma saudação. E essa saudação final é uma doxologia. Quer ver uma? É a mais famosa de todas. Está em 2 de Coríntios 13:13. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo na face da terra. Amém. Isso é uma doxologia. É a mais importante e a mais famosa do apóstolo Paulo. Anotou? Então, doxologia é chamada de saudação final. As epístolas bíblicas carregam algumas particularidades, especialmente as paulinas. Enquanto a média dos números de palavras de uma carta antiga girava em torno de 1.300 palavras, a carta aos Romanos, por exemplo, olha que loucura, tem 7.114. Por isso, várias vezes, Paulo e outros, como Pedro, usavam a ajuda dos amanuenses, que eram escribas ou secretários formados, os quais eram contratados para escrever o que lhes era ditado pelo verdadeiro autor da carta ou documento. Uma evidência do trabalho de um amanuense se pode notar pelas saudações e conclusões finais de próprio punho, escritas por Paulo no final de algumas de suas epístolas. Vamos a Romanos 16:22. Romanos capítulo 16, versículo de número 22. Romanos capítulo 16. Alguém pode ler para nós, por favor? Romanos 16:22. Romanos 16:22. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Se você não sabia, o secretário ou redator, preste atenção, o secretário ou redator da carta de Paulo aos Romanos foi Tércio. O autor, Paulo, mas o redator, ou também conhecido como o escrivão, Tércio. Anotou aí? Porque isso pode causar um pouquinho de dificuldade. Aproveitando o fôlego, ou o gancho da carta aos Romanos, aqui tem um texto que ele é muito mal interpretado por algumas igrejas da atualidade, que é o versículo 20. Vale a pena a gente fazer esse rápido comentário. Romanos 16:20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Eu estou mencionando esse texto porque ele é mal interpretado por algumas igrejas na atualidade, como alguns hinos. Já viram alguns hinos que dizem: debaixo dos meus pés, Satanás debaixo dos meus pés. Algumas igrejas chegam ao absurdo dos pastores motivados: pisa forte aí na cabeça da serpente. Alguém já viu isso? Isso é absurdo. Eu pisar na cabeça do diabo, eu tenho que ser muito doido, eu tenho que ser muito louco. O próprio arcanjo Miguel, sendo um arcanjo, não desafiou a Satanás na disputa do corpo de Moisés, senão ele disse: o Senhor te repreenda, agora vai eu e você, que nós não somos nem arcanjos, nem anjos, vamos pisar Satanás debaixo dos meus pés. Não, meu irmão, isso é um problema gravíssimo de interpretação. Olha o que o texto diz: e o Deus da paz, em breve, quem vai esmagar Satanás? O Deus da paz ou é você, a igreja? Está lendo o texto comigo? Quem vai esmagar Satanás? O Deus da paz. Quem é Deus da paz? Jesus. Então Jesus, Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Mas quem vai fazer a obra de esmagamento? Jesus. Mas vai compartilhar o quê? Com a igreja. Esse é o problema da interpretação do texto. Quem vai fazer a obra é o Senhor Jesus, mas ele tem o prazer de compartilhar a vitória com a igreja. Agora, se você não lê o texto coerentemente, você vai então colocar num hino e dizer que a igreja pode esmagar a cabeça da serpente. A igreja não pode e nem deve, porque isso é fora de lugar. Não podemos desafiar a Satanás, senão repreendê-lo, dizendo: o Senhor te repreenda. Alguém está entendendo isso aqui, gente? Isso aqui é importante, né? E tem muito crente que está aí dando uma desperto querendo esmagar Satanás. A gente não tem essa autoridade, não temos esta autorização, né? Eu conheço pastores que tomam o atrevimento de dar ordens aos demônios. Não temos essa autoridade. A Bíblia não nos dá essa autoridade de dar ordem aos demônios para fazer isso ou para fazer aquilo. Mas nós temos da palavra de Deus a autoridade de repreendê-los e calá-los no poderoso nome de Jesus. Alguém está me entendendo, gente? Não podemos exceder o que a Bíblia nos orienta, porque é perigoso e complicado. Aí tem aquela questão do misticismo que é muito praticado dentro de várias igrejas. Paulo foi o responsável por 13 livros do Novo Testamento e são divididos em 2 grupos: as doutrinárias ou eclesiásticas e as pastorais. Já vamos terminar. Nós estamos encostando a 10 e 15. A carta aos Romanos, provavelmente escrita entre os anos 56 e 57 depois de Cristo. Local de sua escrita, Corinto, na Grécia. A comunidade formada de cristãos judeus vindos da Palestina e da Síria, provavelmente expulsos pelo imperador Cláudio no ano 49, e também por gentios. O propósito da carta aos Romanos, o apóstolo expõe de maneira serena e organizada o que já havia exposto em Gálatas: a gratuidade da salvação vem pela fé. Paulo opõe o Cristo da justiça de Deus ao Cristo da justiça humana, que os homens pretendiam merecer por seus próprios esforços. Paulo diz que a morte e a ressurreição de Jesus operaram a destruição da humanidade antiga viciada pelo pecado de Adão e a recriação de uma humanidade nova. Paulo também fala da adoção dos gentios à família de Deus e faz um apelo para que os romanos apoiassem a sua viagem missionária à Espanha. E terminamos, com a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Tá? Nós vamos terminar então só dando uma pequena introdução e na próxima aula já avançamos. Então, a primeira epístola aos Coríntios, provavelmente escrita nos anos 55 e 56 a.C., ou seja, a primeira de Coríntios foi escrita antes de Romanos. O local da escrita em Éfeso, na Ásia Menor, Turquia, e foi fundada na casa de Priscila e Áquila, artesãos com quem Paulo trabalhou. Havia várias classes sociais, a maioria era gente pobre, sobretudo escravos. A cidade era famosa pelos seus cultos pagãos, sua promiscuidade, seus eventos culturais e um importante centro de comércio. E o propósito da primeira carta aos Coríntios foi tratar de problemas vividos pela comunidade, informações e decisões cruciais
para o cristianismo primitivo. Paulo busca resolver uma questão de disputa dentro da igreja em falta de unidade. Lembra que consiste a verdadeira liberdade da vida cristã, a santificação do corpo, a diversidade dos dons e a centralidade do amor, que é o fundamento da igreja. Então, próxima aula, nós vamos então continuar falando da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? E até onde podemos concluir a matéria de síntese do Novo Testamento. Qual vai ser a próxima matéria depois de síntese do Novo Testamento? Alguém se lembra? Não entendi. Tá longe, alguém está sussurrando igual comigo. Qual é a próxima matéria? Geografia Bíblica. E ela vai tomar todo o mês de junho, permitindo Deus, né? Como já vimos falado no início. Se tudo correr bem, nós vamos ter a matéria de Geografia Bíblica ainda aqui no presencial. E já no mês de julho, começando no dia 13, todos nós vamos cair, né, no online por uma questão de prudência, né, de proteção, para nós não nos expormos aos riscos que, infelizmente, esta lei polêmica aí que estará acarretando, mas vamos estar confiando que isso vai durar pouco e teremos a oportunidade de voltarmos ao presencial, se Deus assim nos permitir. Perguntas, dúvidas, tudo certinho por enquanto? Tudo certinho por enquanto? Damião disse que sim, né? O Rodrigo também confirma. Certo, meus irmãos, eu quero agradecer a presença de vocês, o esforço, tá? Continuamos orando pelo nosso pastor Maurício, sua família, né? Pela nossa irmã pastora Regina e pelas necessidades que aqui já apresentamos no início da nossa aula. E vamos orar pela Flórida, para que Deus tenha misericórdia, né? Dessa lei que de momento já está trazendo medo, está assustando muita gente, mas Deus tem a sua proteção sobre o seu povo e vamos só fazer a nossa parte, né? Orar, clamar, interceder e nos cuidar da melhor maneira possível. Convido você a colocar-se, por favor, de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esta aula. Obrigado pelo seu esforço, obrigado pelo seu sacrifício. Não é fácil estar aqui, mas obrigado mesmo pela sua dedicação. Obrigado a você que também já fez os seus pagamentos em dia neste mês de maio. Obrigado mesmo. Nossa escola fica reiteradamente agradecida ao cuidado, ao carinho que você tem para conosco. E Deus sabe, né? Se não fosse você como estudante, nós não seríamos a escola que Deus tem colocado no nosso coração. Estamos aqui humildemente nos esforçando para dar o melhor nosso, né? E o melhor do que o reino necessita. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Pastor Jurandir nos faria a bondade e a gentileza de nos despedir com a palavra de oração. Próxima quinta-feira, dia 25 de maio, estaremos aqui de volta para fechamento desta matéria de síntese do Novo Testamento. E no dia 1 de junho, se Deus quiser, começaremos Geografia Bíblica. Pastor Jurandir, agradecendo ao Senhor. Amado Deus, nós te damos graças, Senhor, por esse bom momento que o Senhor está conosco, continua conosco e nos tem presenteado, Deus, em poder ficar nas tuas escrituras. Que a tua palavra, Senhor, continue moldando a nossa vida, a nossa confiança, os nossos caminhos. Graças te damos, que nós Senhor. possamos influenciar tantos quantos, ó Deus, como nesta noite aprendemos. Que a tua palavra, ela seja, Deus, semeada, que ela seja, Deus, espalhada por todo este mundo. Conta conosco, não nos deixe fora dos teus projetos e propósitos. Sim, e nos abençoa, Senhor, dando fixação da tua palavra, nos ensinando que a tua unção seja sobre a nossa vida. Graças Guarda os teus filhos nesta noite, guarda, Senhor, todo o corpo estudantil que aqui se faz presente. Aleluia. E aqueles que não puderam vir, ó Deus, que o Senhor lhes propicie novas oportunidades e que estejam conosco em breve para que nós possamos juntos, ó Deus, continuar aprendendo da tua boa palavra. Glórias a ti. Dispensa, Senhor, o teu filho pastor de regresso à sua casa e toda sorte de bênção, Senhor, venha sobre a vida dele. Guarda seus sonhos, projetos, seu coração e família, pois nós somos gratos por tudo que o Senhor faz através da vida dele a nós. Te louvamos por tudo no nome de Jesus. Amém. Tome a mão do seu irmão para nós terminarmos proclamando o nosso lema. Isso. Não dá choque não, gente. Não, até hoje não deu choque, não vai ser agora que vai dar choque. Isso. Vamos lá, irmãos. Agradecendo a Deus o nosso lema. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua.
E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Siga as nossas transmissões nesta quinta-feira, 18 de maio de 2023, quarta aula de síntese do Novo Testamento. Muito obrigado. Deus os abençoe. Doutor Henrique,